A paz do Senhor Jesus, que alegria ter você juntamente conosco para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2021, estudando nesse trimestre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Eu lembro sempre a você que as aulas online não substituem as aulas presenciais, que você possa estar na igreja, levando seus familiares a aprender a palavra de Deus juntamente com os demais irmãos. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 5, onde traz por título o fruto do Espírito e o eu crucificado. O texto diz: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo, paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, verso 13. E a verdade prática diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Você tem o Espírito Santo em você? O Espírito Santo de Deus habita em nós. A leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 26. Digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, irmãos? O propósito dessa lição é demonstrar que o fruto do Espírito, é um dos temas mais vibrantes da fé cristã, da vida cristã. Fruto do Espírito representa o nosso caráter, o caráter cristão. Fruto do Espírito e o eu crucificado é o tema da nossa lição. O fruto do Espírito na vida do crente, então. O fruto do Espírito revela o caráter cristão, por isso somos destinados a produzir frutos. Olha aí, João 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, e ele vos conceda. Este fruto está falando de um homem escolhido por Deus, um homem que já foi agora colocado na videira que é Cristo. Ele produz fruto, e a recomendação é: produza fruto, permaneça produzindo fruto. Você foi nomeado para isso, você foi escolhido para isso, para produzir fruto representando a videira, representando Cristo. Que Deus nos ajude. O pastor Eurico Bergstein, ele disse: o fruto do Espírito é a manifestação das virtudes de Deus na vida do crente, conforme o grau de entrega desse crente como servo do Senhor. Ele está falando bem claro na vida do crente, porque o mundo não pode receber. João capítulo 14, verso 17 fala isso, sobre isso, não pode receber o Espírito, então não há fruto do Espírito naquela pessoa que não tem a fé em Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, está escrito assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, agora uma nova vida em Cristo. Esse homem é representante de Cristo na terra, ele reflete a imagem de Cristo. O que ele produz é ação de Cristo em sua vida, por isso somos cristãos. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a situação da humanidade, destituídos da glória. Mas nós fomos chamados porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está falando sobre uma restauração da imagem de Cristo no homem carnal, nesse homem, nesse ser humano, que através
dessa carne crucificada, né, o eu crucificado, ele pode produzir o fruto do Espírito refletindo a imagem de Jesus Cristo. Nós somos predestinados a isso, em Cristo Jesus. Fora de Cristo não se há manifestação do fruto do Espírito. Por isso precisamos estar em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 10 diz: e vos vestistes do novo, que se renova pelo conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vestido do novo, está falando vestido de Cristo. Renovado em Cristo, trazendo então a imagem dele, daquele que o criou. É o eu crucificado, é o fruto do Espírito sendo manifestado às pessoas. 2 Pedro capítulo 1, verso 4, essa primeira parte aqui em parêntese, refere-se ao versículo 3, diz assim: nos chamou para a sua glória e virtude. Veja que nós tínhamos sido destituídos da glória de Deus. Agora diz assim: nos chamou para a sua glória, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós estamos no mundo, mas escapamos da concupiscência que há no mundo. Escapamos da corrupção que há no mundo. Nós participamos agora da natureza divina. Nós participamos da natureza divina, da santidade de Deus. Aleluia. Ele é santo. Glorioso Deus, nos ajude a vivermos assim, produzindo frutos. Somos chamados a isso. Porque, Jeremias 17:8, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Está acontecendo o que à nossa volta? Ano de sequidão. Vimos recentemente o ano 2020, um ano de sequidão. Ano 2021, temos visto algumas possíveis melhoras, né? Uma esperança de melhora. Porém, ano de sequidão, mas o crente, aquele produz fruto do Espírito, isso nada aconteceu na sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente olharás, e com teus olhos verás a recompensa do ímpio. É assim a vida do crente. Ele vive no meio da sequidão, mas ele está formoso e florescente, produzindo fruto. Aleluia! Sempre o fruto do Espírito. O eu está crucificado, mas a vida está uma vida de santificação em Cristo Jesus, vivendo alegre, feliz e frutificando em toda boa obra. É assim a vida do crente. Seja você um também. O Salmo 1, verso 3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Veja que maravilha. Estar na meditação da palavra, viver a vida em Cristo Jesus. Ele diz: é como estar junto a ribeiros de água, fruto na estação própria. As coisas aí estão mudando, as estações parece que não refletindo aquilo que deveria ser naquela estação, mas o crente ele está produzindo na estação própria. Nunca deixa de produzir. Produz fruto, as folhas não caem e tudo quanto faz prospera. Deus na vida do servo de Deus. Aleluia. Por quê? Porque ele crucificou o eu e vive agora em Cristo, produz então o fruto do Espírito. É um testemunho do caráter cristão, representando a Cristo em sua vida. Aleluia, você pode participar disso também. É só receber a Jesus, porque ele disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Você não está produzindo? Então, está faltando estar nele. Porque quem está nele, aleluia, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tem gente que diz que está em Cristo, mas Cristo não está nele, porque não produz, não permite o Senhor ser Senhor da sua vida. Jesus muda a sua história, mas ele tem que ser Senhor da sua vida. Ele não é simplesmente o seu Salvador, ele é Salvador e Senhor. Tem gente que quer ter ele como Salvador, mas não quer ter ele como Senhor. Ele quer mudar a sua história, mas tem que obedecer. Aleluia. Vamos receber Jesus? Ele diz: olha, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Mas em Cristo nós podemos muito. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Receba Jesus. O fruto no singular é o amor. A palavra que nós lemos na leitura em classe diz
as obras, as obras da carne são manifestas, né? São diversas. Agora o fruto do Espírito, no singular. O fruto do Espírito é o amor. Se divide em diversas virtudes que se manifestam na pessoa do crente, como amor, longanimidade, paz, benignidade, fé, mansidão, temperança e assim, como coisas semelhantes a essas, sobre as quais não há lei. Em Tessalonicenses 5:23 nós lemos assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aqui a ação do homem tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. A ação de Deus em nós, crucificando a carne, o amor que age, faz com que nós participemos deste mundo e também interagimos com Deus sem pertencer a este mundo, crucificando a carne, vivendo o amor para com as pessoas e recebendo o amor de Deus. Gálatas 5:22 explica: mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito, no singular, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja, amor de Deus, a alegria que vem de Deus, a paz que vem de Deus. Esse é o fruto do Espírito, e ele é exposto através desse homem que produz o fruto do Espírito, que vive nos frutos do Espírito, que tem o eu crucificado. Para com o próximo, ele é longânimo, demora a agir, ter ação pensada, ele produz o bem, é benigno, é ação do bem, é bondoso, ele é a bondade realmente em pessoa, agindo para com o próximo. Fé, crença, né, pessoal em Deus, você vive essa fé no Senhor, é manso, está isso na ação da pessoa. Temperança, ou seja, tem controle, tem domínio próprio. Tudo isso está no fruto do Espírito, que é o amor de Deus em nós. O amor que é manifestado aos homens através das nossas ações. Aleluia. Deus nos ajude a realmente viver e ter o fruto em nós. Veja uma diferença entre fruto do Espírito e os dons do Espírito. Nós falamos na aula passada sobre o dom do Espírito e é necessário ter na igreja os dons manifestados, porque depois de arrependido, perdoado, a pessoa recebe o dom do Espírito Santo, passa a ter o Espírito em sua vida. Mas ele pede ao Senhor e o Senhor dá os dons, a manifestação dos dons para o que for útil na igreja. Os dons são manifestos para que haja edificação, exortação e consolação da igreja. Agora, a diferença entre os dons e o fruto é o amor. Não adianta ter os dons do Espírito se não tiver o fruto do Espírito. Por isso precisa de um homem convertido realmente para receber os dons. Porque aquela pessoa que recebe os dons, esses dons são manifestados na igreja através de uma pessoa, mas essa pessoa não tendo o amor de Deus, o fruto do Espírito na sua vida, o seu caráter não sendo bom, ele vai querer negociar com esses dons, ele vai querer fazer show com esses dons, ele vai querer fazer uso desses dons para o benefício próprio e não para a igreja. A Bíblia nos é bem clara em dizer: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Qual é esse caminho? É o amor. E aí ele recomenda em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O caminho mais excelente é o amor. O fruto do Espírito é amor. Se eu não produzir o fruto do Espírito, se eu não tiver a ação de Deus na minha vida, o meu eu não estiver crucificado, de nada adianta eu ter em mim a manifestação dos dons dos Espíritos. Porque os dons do Espírito não adianta eu falar línguas espirituais, né, entregar, ser liberal, doar aos pobres, fazer coisas abnegadas, de inclusive entregar a minha vida pelo outro, mas se eu não tiver amor, se for apenas para exaltação do meu eu tem que estar crucificado. O fruto do Espírito ele só é produzido quando o eu está crucificado. Quando o eu morreu,
Eu vivo, mas não vivo eu. É Cristo que vive em mim. Aleluia. É assim que tem que ser. Senão, não adianta. É o amor em ação. 1 Coríntios 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas entre esses três, mas o maior destes é o amor. O amor supera a fé e a esperança. A fé e a esperança vão terminar aquele dia em que nós encontrarmos a Cristo para sempre por viver com Ele. Porém, agora nós cremos no Senhor e temos a esperança da glória. Mas o amor nunca acaba. O amor permanece. Nesses dias temos que viver em amor. O amor de Deus e o amor para com o próximo. Esse amor de Deus tem que ser praticado para com o próximo. Mas são frutos. É o fruto do Espírito. Que manifesta em amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. E assim, esse amor. E ele permanece e está para sempre, porque estaremos sempre em amor em Cristo Jesus. Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então desta liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Essa é a atitude do crente. Servir em amor, não dar liberdade à carne. Ele diz: já estou crucificado com Cristo. Vivo? Vivo sim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque agora, a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, a si mesmo por mim. Lá em João 3,16 diz que ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E ele fala lá em 1 João 3,16 assim: nós também devemos amar o nosso irmão e nos entregar por ele. Um ato de amor. Aleluia. Possamos ser obedientes à voz de Deus. É o amor em ação. Lucas capítulo 6, verso 43 ao 46 diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Como é que as pessoas estão te conhecendo? Como é que as pessoas me reconhecem? Pois não se colhem figos dos abrolhos e nem vidimam uva dos abrolhos. Não se colhe figos dos espinheiros, nem se vidimam uva dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do que há no seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Veja que aqui ele exige uma obediência. Não adianta achar que você é bom, mas não obedece ao Senhor. Aquilo que você vai transparecer, é o fruto. E é isso que ele está dizendo. Se nós estamos ligados na videira, que é Cristo, nós vamos produzir o fruto de Cristo. E esse fruto é o amor. Ele amou de tal maneira e nós produzimos o mesmo fruto. Resplandece Cristo em nós. O eu está crucificado, mas Cristo vive em nós. Aleluia. Que assim seja esse amor em ação. João 15, verso 8, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Você produz fruto, o Pai é glorificado. Por quê? Porque você está ligado na videira. E assim sereis meus discípulos. Quando eles olharem em nós, eles dizem: olha ali, vai um servo de Deus. Este homem que passa por nós, disse assim uma mulher acerca de Eliseu, que passa por nós é um santo homem de Deus. Como é que eles observam a nossa vida? Como um santo homem de Deus? Homem santo, reflete a santidade divina. Aleluia. Que assim seja. Mateus 3:8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é simplesmente descer as águas do batismo, mas produzir fruto digno de arrependimento. As pessoas vão dizer: esse mudou. Antes ele vivia a vida da prática do pecado, mas ele se arrependeu, mudou. Agora ele vive em Cristo. Que maravilha ser cristão, servir ao Senhor. Mateus 12:33 diz: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Que árvore má aquela? Irmãos, qual é a palavra que estão dizendo da pessoa que vive em nós? Cristo vive em mim? Será que eu estou realmente refletindo e produzindo o fruto de Cristo? O fruto do Espírito? Será que quando olham em mim diz: esse realmente reflete a videira que é Cristo? Cuidado, porque senão sereis cortado e lançado no fogo. Nós somos diferentes do mundo, irmãos. Mateus 5, verso 46 e 47 diz assim: pois se amardes os que os amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, não fazeis, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Ou seja, os publicanos fazem essas coisas. Agora, amar o inimigo, bendizer aqueles que vos maldizem, amar aqueles que nos perseguem, nos odeiam. Isso é ser cristão. Isso é refletir o amor de Cristo em nossa vida. Que a gente possa, irmãos, realmente produzir fruto digno
refletindo o Espírito Santo que habita em nós, porque esse Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber. Produz a fruto do Espírito. Nós somos diferentes do mundo. Nós somos diferentes do mundo. O nosso eu está crucificado. Nós vivemos, mas não pela carne. Cristo vive em nós. Andar em Espírito indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Digo-vos, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em Espírito é ordem. Não cumprireis as concupiscências da carne é ordem para o cristão. Ele tem que ser obediente. É humildade, é submissão, é santidade. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Irmãos, guiado pelo Espírito, nós obedecemos, nós fazemos o que o Espírito de Deus está em nós. Ele nos guia a toda a verdade. As nossas ações não são porque a lei nos obriga, e nem porque a carne tem as suas concupiscências e desejos. Não, nós vivemos no Espírito e agimos pela verdade. É claro que a lei, ela está em favor do homem, então nós vamos cumpri-la. Não porque ela nos manda, mas porque somos guiados pelo Espírito. Nós vivemos sob a direção do Espírito de Deus. Aleluia. Humildade, submissão e santidade. Aqui diz o nosso comentarista da lição, pastor Ezequias, extraindo da lição: o apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Ele chamou de estilo de vida dos crentes. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Andar e agradar a Deus, 1 Tessalonicenses 4:1. Andai em amor, Efésios 5:2. Andai como filhos da luz, Efésios 5, verso 8. Andai nele, em Jesus Cristo, Colossenses 2, verso 6. O apóstolo Pedro nos ensina: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, 1 Pedro 1, verso 17. Aleluia. Tudo isso são ordens de Deus para que a gente possa obedecer à voz do Espírito de Deus que está em nós. Andar em Espírito, isso é viver uma vida de humildade, submissão e santidade. Aleluia. Veja as oposições da carne. Gálatas capítulo 2, ele nos recomenda, o apóstolo Paulo no verso 20: eu já estou crucificado com Cristo. É o eu crucificado. Essa carne, ela vai se opor à nossa vida em Cristo. Então crucifica essa carne, irmão. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. É essa vida que eu tenho que viver. Gálatas 5, verso 24 diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Você já fez isso? Já crucificou a carne? Se você é de Cristo, você já fez isso. Se você não é de Cristo, ainda vive as práticas da carne. Gálatas capítulo 5, verso 13 ao 15 diz: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Não faça isso. Você pode dominar. Vós, mas servi-vos uns aos outros em amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, né? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. A lei se cumpre nisso. Se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, vede que não consumais uns aos outros. Desculpa-me. Escute, é você que tem que dominar os desejos e as ações da carne. Viva em Espírito, ande em Espírito, seja guiado pelo Espírito. Nisso você já cumpre a lei, porque você, quando a lei diz não matarás, se você vive em amor, você não vai matar. Veja que todas as ações que a lei exige, você já cumpre pelo amor de Deus que está em sua vida, produzindo fruto do Espírito, tendo o seu eu crucificado. Então ele diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Veja quantas coisas: emulação, iras, peleja, dissensões, heresia. Dá até nojo falá-las. Dá uma dificuldade de ler essas palavras tão difíceis, e quanto mais vivê-las. Glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Escute isso, irmãos. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus.
Não somos nós, irmãos, que somos maldosos e estamos aqui dizendo, você está lançando as pessoas no inferno, querendo o mal delas. Não, aqui estamos recomendando para que afaste dessas coisas, as obras da carne, tanta idolatria, inveja, porfia, inimizade, quantas coisas má. Ele diz, quem pratica essas coisas, quem comete essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Irmão, escapa por tua vida, vem para Jesus, escapa por tua vida. Romanos 1, verso 29 a 31 diz assim, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, veja, homicídio, contenda, engano, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, quantos males, irmãos, inventores de males, desobedientes à paz, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte quem tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente com os que as fazem. Veja que tudo isso, quem pratica isso, a Bíblia diz que eles já sabem que são dignos de condenação por causa dessas ações. E tem gente que ainda não somente as faz, mas consente com o que as fazem. Irmãos, ele diz que quem consente também é digno de condenação. Eu não pratico essas coisas, mas também não me importo com quem faz. Olha, irmãos, ele está dizendo para você ser contra essas ações. Ele não está dizendo para você ser contra as pessoas. Porque quem ama, ama a todos. Ama o pecador, ama aquele que vive em iniquidade, ama até o homicida. Ama sim, ama, mas não ama a prática homicida. Ama sim o invejoso, mas não ama a prática da inveja. Ama o murmurador, mas não ama a prática da murmuração. Nós devemos amar, mas não devemos consentir com eles. Olha, não somente as fazem, mas consente com as que as fazem. Não, essas suas práticas estão erradas. Não podem continuar. Meu amado amigo e irmão, mude, mas você só pode mudar em Cristo, porque são fruto do Espírito. Aleluia! Amor, paz, longanimidade, fé, bondade, mansidão, temperança, são fruto do Espírito. É o amor, é o eu crucificado, é a carne não falando mais. Quem fala é o Espírito de Deus guiando as nossas vidas. Não somente as fazem, mas consente também é digno de condenação. Cuidado. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11 diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino? Olha, toda vez falando que não vai entrar no reino. O reino de Deus, ele é tomado à força, é com esforço. E diz aqui, não erreis. Irmãos, está bem claro que é erro. Devassidão, idolatria, adultério, efeminado, sodomita, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino. Ele diz, não erreis. Isso tudo é erro. Adultério é erro, idolatria é erro, né? Ser efeminado é erro, sodomita é erro, maldizente é erro. Está na Bíblia, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não herda o reino de Deus. Essa condenação não somos nós que estamos impondo a ninguém. Estou lendo a palavra, por favor, não me compreenda mal. Isso não tira o nosso amor por essas pessoas que praticam isso. E por amá-las é que estamos dizendo, se converta, mude essas práticas, venha para Jesus, restaure a sua vida agora em Cristo, produza fruto digno de arrependimento, crucifica o seu eu e passa a viver agora. Veja, é crucificar a sua vontade. Crucificar o eu, crucificar a sua vontade, é viver a vontade de Cristo para a sua vida. Ele diz, e os que, o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, tem sido, mas haveis sido santificado, tem sido, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito de nosso Deus. Veja que há mudança para todas essas pessoas que praticavam antes isso, mas agora estão em Cristo. Mudou. Quem está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu posso dizer bem claro, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de nosso Deus. Veja que não é pela carne, veja que não é pela nossa inteligência, veja que não é pelas nossas próprias ações, mas é pela entrega total a Jesus Cristo, e o Espírito de Deus habita em nós e faz a mudança em nossas vidas. Se você quer mudar, controlar suas vontades pecaminosas, você vem para Jesus, porque pela ação natural sua, você só vai praticar o erro e a maldade, porque ele diz que é um erro e é um pecado, e ele não vai herdar o reino dos céus. Mas quem encontra Cristo, havia
essa prática em sua vida, mas haveis sido lavado, haveis sido santificado e justificado. Veja agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Que alegria, que mudança, que transformação. 1 Timóteo capítulo 1, verso 9 e 10 diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores e para os sodomitas e para os roubadores de homens, para os mentirosos e para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. A lei é para eles. Por quê? Porque a lei se cumpre no amor, e quem é de Cristo ama indistintamente, porque ele ama o amor de Deus, que é o amor ágape, que não importa se ele ama. Aleluia. Ele ama incondicionalmente o pecador, mas não ama o pecado. Ama aquele que vive na prática da injustiça, mas não ama a própria injustiça. Ama os fornicadores, mas não ama a prática da fornicação. O amor de Deus está derramado em nossos corações. E a justiça da lei não nos alcança pela prática simplesmente da lei, porque elas não foram feitas para nós. A lei não foi feita para o justo já pratica a justiça. Mas foi feito para aqueles que não obedecem, para aqueles que são contrários à sã doutrina. Irmãos, amigo, ouça a voz da doutrina de Cristo, a sã doutrina, uma doutrina santa, sã, verdadeira. Jesus é o nosso Salvador, Ele te ama. Aleluia. O fruto do Espírito com o eu crucificado, o fruto nos dá uma atitude de um crente crucificado. Aleluia. Veja, Romanos capítulo 6, olha quem está crucificado. 6, verso 4 ao 14 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então, se Cristo, ele foi morto e ressuscitou para a glória do Pai, nós andamos em novidade de vida quando nós manifestamos a semelhança do batismo na sua morte. E agora temos que viver uma vida de novidade. Essa novidade da vida é em Cristo, produzindo fruto do Espírito. É claro que já fazíamos isso antes do batismo, porque o batismo é apenas a confissão pública daquilo que já vivemos, do arrependimento que produziu em nossa vida uma mudança completa. Aleluia. Continuando a leitura, diz assim o texto: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, ou eu crucificado, a vida do crente crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O nosso homem velho foi crucificado. Antes eu fazia, agora não faço mais. Antes eu era, agora não sou mais. Antes eu vivia assim, não vivo mais. Andava segundo o curso do mundo, agora não. Agora sigo a Cristo. Aleluia. Que você também possa ter o seu eu crucificado e viver a vida em Cristo Jesus. Continuando a leitura, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo assim: não reine, portanto, olha a conclusão aqui, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Irmão, não obedeça o pecado. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não domina mais. As vontades da carne não estão mais no domínio. Quem domina agora é o amor de Deus em vosso coração. Viva então agora para Deus. Produza fruto do Espírito e não viva a concupiscência da carne. Não obedeça a ela em suas concupiscências. O eu está crucificado. Produza realmente uma atitude de um crente crucificado, produzindo fruto do Espírito. Aleluia. Amém, irmãos? A conclusão então que chegamos é: olha, nós falamos várias vezes que quem produz aquelas obras da carne, ele não herdará o reino do céu. Veja o que diz Pedro. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição.
porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vós será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, quem pratica as obras da carne não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Aqui ele diz quem pratica o fruto, quem produz fruto do Espírito, quem vive a vida em Cristo, está amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Deus, o Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te conceder essa vitória completa na sua vida, vivendo a vida em Cristo Jesus e produzindo fruto do Espírito. Que Deus te abençoe, a você e a sua casa, grandemente, você seja abençoado e possa viver mantendo a ordem, o progresso, orando pela nossa nação, aguardando Jesus voltar, porque eu alerto você sempre, Jesus breve voltará. Jesus está voltando para nos buscar. E nós aguardamos Jesus a todo momento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.